Boa noite a todos, irmãos, em Cristo. Vamos estar iniciando o culto ao Senhor nessa noite. Vou pedir para os irmãos que puderem se colocar de pé nesse momento, para a gente, em motivo de reverência ao Senhor, para a gente estar orando. Em seguida, lemos um salmo, né, e vamos estar entoando os louvores a Deus. Sejam bem-vindos todos nessa noite. Não sei qual é a sua motivação de vir ao culto. Eu sei que a minha é de adorar a Deus, independente daquilo que passamos, ou que temos passado, ou que vamos ainda passar. Mas que a nossa motivação seja adorar a Deus nessa noite. Sabemos que cada um de nós temos problemas, dificuldades, lutas, angústias. Mas isso tudo agora que caia por terra no nome de Cristo. E que a gente possa somente expressar um culto agradável ao Senhor. Que fique de lado as nossas divergências, que fique de lado as nossas dificuldades e que possamos prestar um culto agradável ao Senhor nessa noite. Assim como diz a palavra de Deus lá em Romanos 12, amém? Então vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido e Deus amado, viemos aqui nessa noite, Senhor, com a alegria, Pai, de estar prestando um culto ao Senhor. Viemos aqui para expressar esse culto agradável a Ti, Senhor, e que o Senhor receba, Senhor. Tira do nosso coração qualquer, Pai, impertinência, Senhor, que está nos atrapalhando para Te adorar em espírito e em verdade. Tua palavra diz em João 4 que o Senhor anda em busca de verdadeiros adoradores. Aqueles que vêm com o intuito de Te adorar, Senhor. Ó Deus, que a nossa vida possa expressar, Senhor, independente do que passamos, um culto, Senhor, para Ti, ó Deus. O culto não é para nós. Viemos entregar o nosso melhor nessa noite. E receba, Senhor. Receba, Deus. Em nome de Jesus, Pai, o nosso culto. Que não fique somente aqui, Pai, no teto dessa igreja, mas que possa chegar até a Tua presença. Senhor Deus, quero Te pedir, Senhor, por aqueles que não puderam vir, ou que têm vontade de vir e não puderam. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, os nossos irmãos em Cristo que estão enfermos, aqueles, Pai, que estão com debilidades físicas, debilidades psicológicas, que Tu, Senhor, poderoso como és, pode agir, Senhor, na vida de mesmo aqueles que estão em casa nessa noite. Senhor Deus, que eu peço ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Limpa o nosso coração, Senhor Deus. Pai, que o nosso coração seja preenchido somente com a Tua presença. Livra de nós, Senhor, livra-nos dos males, Senhor. Livra-nos, ó Deus, daquilo que tem nos atrapalhado, Senhor. Ó Deus, tantas dificuldades temos passado, Senhor, para chegar na Tua casa. Ó Deus, só o Senhor sabe da luta espiritual que acontece, que a gente não vê, para que chegássemos aqui nessa noite, para que a Tua igreja se reunisse. Ó Deus, temos, Pai, 1/3 dos anjos caídos, que estão, Pai, ao nosso derredor, tentando, Pai, nos derrubar, nos afastar da Tua presença. Mas temos 2/3 dos anjos, aqueles que permaneceram firmes, ó Deus, diante da Tua face, Senhor. E temos Jesus Cristo, aquele que é e que há de vir, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que derramou o Seu sangue, Deus, por nós, Senhor. Pessoas imperfeitas, pessoas que não tinham o desejo de Te buscar, pessoas afastadas da Tua presença por causa do pecado, por causa do pecado que entrou no mundo por meio de Adão. Mas o Senhor, também pelo um homem, Jesus Cristo, trouxe a salvação, nos trouxe libertação, nos trouxe cura, nos trouxe salvação, nos trouxe alegria. Senhor Deus, ó Deus, procura verdadeiros adoradores aqui nessa noite. Se tem alguém aqui, Pai, que não veio para Te adorar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando nos corações, ó Deus. A começar por mim, Senhor, quebra corações. Ó Deus, o Senhor me conhece muito melhor que eu. Somos imperfeitos, mas o Senhor nos ama. Ó Deus, porque nós somos Teu povo, povo escolhido, povo santo. Nação que tem um dono, que é o nosso Deus. O Deus que é e que há de vir. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele que fez todas as coisas, os céus e a terra, e tudo criou, inclusive nós. Ó Deus, um povo, Pai, que Te adora, chamado de santo por causa de Cristo Jesus. Ilumina os nossos passos, Pai. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha receber os nossos louvores.
Usa, Pai, aqueles que estão aqui para ministrar os louvores, Senhor. Ó Deus, com ações de graças, Pai. Que eles possam expressar a sua adoração, levando a igreja a te adorar e chegar até a tua presença. Senhor, purifica-nos, Senhor, das nossas iniquidades. Isaías diz que lá no capítulo 59, que o que nos separa de ti são os nossos pecados. Ó Deus, e nós precisamos da tua graça, Senhor. A tua graça nos basta. Derrama mais da tua graça, Pai, nessa noite sobre a tua igreja. Derrama, Senhor, mais e mais da tua graça. Libera a graça, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para que as nossas bênçãos não fiquem retidas no céu. Nos capacita, Senhor, mais a ser melhores pessoas, obreiros, pessoas aprovadas pelo Senhor. Que a tua igreja seja aprovada, Pai, e não reprovada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 113. O Salmo 113, do 113 ao 118, eles eram cantados, né, em alguns períodos de festas. Os israelitas usavam esses salmos para cantar após as refeições, antes das refeições, depois das refeições, e também era usado na Páscoa. Então, do 113 ao 118 são hinos, né, que eram cantados pelos israelitas. E a palavra do Senhor vai dizer assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, é a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está em alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado, para sentar-se ao lado dos príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, a mãe dos filhos. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, que nós possamos expressar, Pai, irmãos, esse louvor, essa adoração ao nosso Deus. Ele é um Deus poderoso e santo. Ele que está cuidando de nós. Ele fala, ele ergue do pó o desvalido. Aquele que cai, Deus levanta. E do montouro o necessitado. Deus supre as nossas necessidades. Que nós possamos nessa noite expressar esse culto a Deus, realmente, de toda a alma e de todo o entendimento. E que o Senhor receba esses louvores. Louvai, servos do Senhor. Cada um de nós aqui é um ministro de Cristo. Ele nos escolheu, irmãos, para a gente adorar Ele. E se a gente não fazer isso com toda a alma e todo o entendimento e de todo o coração, nós estamos pecando como igreja. Nós temos que adorar o nosso Deus independente das circunstâncias que vivemos ou que passamos. Deus não é culpado das nossas dificuldades. Deus está de braços abertos para receber o nosso louvor, desde que saia do nosso coração, desde que a gente expresse isso com alegria, com motivação. Eu acredito que muitos queriam estar aqui nessa noite, louvando ao Senhor. Tem muitas pessoas acamadas, se a gente for ver, muitas pessoas doentes, que queriam estar no culto e não podem. E nós temos isso aqui, esse dia, essa noite, Deus nos trouxe aqui para dar graças a Ele, louvor, adoração, né? Que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. Amém? Amém. Passa aqui para a irmã, para a Ruth agora. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Amém? Então vamos cantar com alegria ao Senhor Jesus. Solta o cabo, Danal. Não duvides, amém? Confia no Senhor. Aleluia. As palmas. Vamos cantar. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Cante! Quando força tu és contra as ondas
lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás, e então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Cante! Trevas vem te assustar, tempestade no mar, na montanha o mestre te vê. E na tribulação, ele vem te socorrer, ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, cante! Solta o cabo, confia no Senhor, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança, pois com ele seguro serás. Cante! Podes tu recordar maravilhas sem par. No deserto o povo fartou. Esse é o Deus que nós servimos, e o mesmo poder ele sempre terá, pois ele não muda, ele não falha. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia. Solta o cabo da nau, toma os reis e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Cante! Quando pé, cante, igreja! Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder, quando a mão o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás, e então que bonança se faz, pois com ele seguro. Solte o cabo da nau, cante, igreja! Solta o cabo, cante! Aleluia! E navega com fé em Jesus, em Jesus. E então que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Será, pois com ele seguro ser. Diga mais uma vez, pois com ele, diga, pois com ele seguro serás. Aleluia. Segurança nós temos, amém? Na presença de Jesus. Você não vai encontrar segurança em nenhum outro lugar. Somente na presença do Senhor você encontrará segurança, amém? Nós vamos fazer agora o momento dos dízimos e ofertas, amém? Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, segura em tuas mãos. Estaremos orando ao Senhor logo em seguida. Você pode dizimar e ofertar, amém? Estaremos cantando mais uma canção.
Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, ó Pai. Nós agradecemos pela tua provisão sobre nossas vidas, sobre a tua igreja, Pai. Continue cuidando de nós, ó Deus. Que nós possamos confiar cada dia mais em ti, ó Deus. Que nós possamos colocar no nosso coração que é do Senhor que nós precisamos, Pai. Continue conosco, Senhor, derramando da tua graça, da tua misericórdia, Jesus. Continue, Senhor, conosco, Senhor, derramando do teu favor sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor, eu me rendo, amém? Que nós possamos clamar ao Senhor Jesus nesta noite. A ti eu vou clamar, Senhor, porque tudo o que eu preciso vem de ti, Pai. Faça dessa canção nessa noite uma oração a Jesus. Faça dessa canção uma oração a Jesus nessa noite. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Cante. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Obrigado, Jesus. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Clame a Jesus. Clame por Ele nesta noite. A ti eu vou clamar. Cante. Pois tudo vem de ti, eu sei. E tudo está em ti. É por ti, Senhor, que nós caminhamos, Pai. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, tu és o sol a me guiar. Cante, igreja. Tudo pode passar, eu sei. Teu amor jamais Ele vai te deixar. Obrigado, Jesus. Sempre há de existir, sempre há nova manhã. É só na presença de Jesus que você encontra. É somente na presença dele que você tem um novo amanhã, amém? Preparado pra mim. Obrigado, Jesus. Preparado pra mim. Senhor, pra viver, eu me lanço na tua presença, Senhor. Oh, Pai, onde eu encontro refúgio, refúgio. Diga pra Ele, Jesus. Ah, Jesus, diga pra Ele. Eis-me aqui. Diga Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui.
diga. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, diga pra ele. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, diga pra Jesus que você está aqui. Diga pra Jesus como você precisa dele. Diga: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de ti, Senhor. Eis-nos aqui na tua presença, Pai. Jesus, eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Vamos continuar declarando que toda a honra e toda a glória, todo louvor e adoração seja nosso Rei Jesus. Amém? Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és adorado, Senhor, neste lugar, ó Deus. Tu és adorado pela tua igreja, Pai. Tu és glorificado, tu és exaltado, Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, em nossos corações. Toma o teu lugar em nossos corações, Jesus. Purifica-nos, ó Deus, para que possamos entrar em tua presença, Pai, e te adorar, Senhor. Aleluias. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Cante. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Nós erguemos as nossas mãos e te adoramos, Senhor. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Diga pra ele. Em toda a terra, um povo santo, a tua igreja, Senhor, que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. Tudo é para ti, Senhor. A majestade e as riquezas é tudo dele, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Tu és rei sobre nós, Senhor. Diga para Jesus: tu és rei sobre a minha vida, Jesus. Aleluia. Eu posso ver, Senhor. Eu posso ver. Cante. As multidões, cante para ele, prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Cante para ele. Eu posso ver. Se você puder, levanta as suas mãos. São mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Será nesse dia, quando o Senhor Jesus vier, assim será. Em toda a terra, ó Senhor, um novo canto que exalta e glorifica-te. Até aqueles que não querem vão ter que levantar as mãos, vão ter que te adorar, Senhor. Em toda
Jesus. És o Senhor que reina, aleluia. Vamos dizer esse nome, vamos cantar esse nome, Jesus. Tu és bem-vindo em nossos corações, Senhor. Jesus, cante. Jesus, Jesus, nós adoramos o teu nome, Senhor. Jesus, cante pra Ele. Jesus, Jesus, recebe a honra, recebe a glória, recebe todo o domínio e poder. Então para ti é tudo teu, Senhor. Amar, oh, é tudo teu, Senhor. Todo o poder foi te dado, Pai. Pois és rei sobre nós. Diga, recebe, recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, Senhor, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. És rei sobre a minha casa, Senhor. Diga para Jesus. Diga, Senhor, és rei sobre o meu trabalho, Senhor. És rei sobre a minha família, Senhor. Diga para Jesus em oração neste momento que Ele é o rei que comanda a sua vida, que Ele é o rei que comanda a sua casa. Vamos dizer, Senhor, seja o rei que comanda esta cidade, seja o rei que comanda esta nação, Senhor. Que todos possam confessar e declarar que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Seja adorado, seja glorificado, seja exaltado, Senhor, em nossas vidas, Pai, e através das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Recebe essa adoração, Senhor, como um cheiro suave até o Teu santo trono, Jesus. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar. Eu gostaria de chamar a Raquel. Boa noite, irmãos. Então, eu vou chamar as crianças para vir aqui na frente, para a gente estar orando. Vem Laurinha, vem Caio, vem Alice, vamos lá. Nós vamos orar com as nossas crianças. Opa, deu um pouco de eco. E eu quero lembrar os irmãos, avisar que no dia 19 de dezembro estaremos realizando o culto de Natal. Você é nosso convidado, teremos um especial com as crianças. Anote na sua agenda, dia 19, culto de Natal, tá? Não deixe de vir adorar a Deus juntamente conosco e com as crianças. Então vamos orar, vamos fechar o nosso olhinho para falar com o Papai do Céu nesse momento. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui na tua casa, por cada vida que aqui está, por cada criança. Muito obrigada, Senhor, porque tu permitiu que estivéssemos aqui. Obrigada, Jesus, pelos louvores que a ti entoamos. Que tu possa recebê-los, Jesus, no teu trono da graça. Senhor amado, tu que és digno de todo louvor, toda a honra, toda a glória. Nos dirige, nos abençoe, nos capacita pelo poder do teu santo nome. Eu coloco diante de ti a vida do pastor, que vai nos trazer a tua palavra, que tu enche ele de sabedoria, de graça, derrame a tua unção sobre a vida dele, Senhor. E que ele venha, através do teu Santo Espírito, nos exortar, e que as nossas vidas possam ser edificadas e transformadas, Pai. Abençoa também as crianças que iremos descer, nos ajuda, nos dá graça. Levanta mulheres, homens, jovens, dispostos a nos ajudar a contribuir com o ministério infantil. Obrigada por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixe-me colocar isso aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, texto que nós estamos estudando. Quero dar as boas-vindas a todos, especialmente aqueles que estão nos visitando aí pela primeira, segunda ou terceira vez. É uma alegria tê-los conosco. Que Deus possa abençoar você ricamente nessa noite. Você também que nos acompanha aí pela internet. E o nosso texto hoje está no Evangelho de Marcos, como já foi mencionado, capítulo 11. E nós vamos estar pensando um pouquinho no texto, versículo 12, 13 e 14, e aí a gente vai dar um pulo lá para o versículo 20 e 21, e eu vou explicar para vocês por que desse pulo. Aqueles que já nos têm acompanhado aí no Evangelho de Marcos, né, já devem saber por quê. Mas nós vamos proceder à leitura do texto, e eu quero convidar aqueles que puderem se colocar de pé neste momento, que o façam para que nós leiamos o texto. Marcos capítulo 11, versículos 12, deixa eu só marcar aqui, isso. Marcos 11, versículo 12, 13 e 14 diz assim: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Agora dá um pulinho lá para o versículo 20 e 21. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta hora ouvir a Tua voz. E pedimos, ó Deus, que o Senhor disponha o nosso coração, incline o nosso coração para a Tua palavra, ó Deus. E fala-nos por intermédio deste Teu servo, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja nos falar da maneira como um bem lhe aprouver. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podem se assentar. Então, essa é a última semana de Jesus antes da sua morte, para a gente contextualizar aqui, nos localizar aqui dentro do texto. A última semana de Jesus antes dele ir para a cruz. E eu falei isso na semana passada, né? É muito assim, digno de observação que Marcos, apesar de ser o menor dos evangelhos, né, tem apenas 16 capítulos, ele dedica um terço da sua obra para falar da paixão de Cristo, para registrar os eventos acerca da paixão de Jesus. E a forma como Marcos escreve é mostrando realmente a ação de Jesus. A ação, ele pinta um quadro de Jesus como servo, o servo sofredor que está sempre em ação. E quando a gente lê esses capítulos finais, a gente observa e fica admirado
quanto Jesus foi capaz de realizar em apenas uma semana, em apenas 7 dias. Ele realizou muita coisa nesses 7 dias últimos antes dele ir para a cruz do Calvário. Ele não desperdiçou nenhum momento sequer. E nessa mensagem nós vamos olhar para um evento que acabamos de ler, que ocorreu na manhã da segunda-feira da semana da Paixão do Senhor. E esse evento aqui narrado trata-se da maldição de uma figueira, que na leitura já fica bem perceptível. E segundo a pesquisa, essa maldição da figueira é o único milagre de maldição, de destruição, digamos assim, em todos os evangelhos canônicos. Só Marcos, na verdade, Marcos, Mateus registra, Lucas também registra, mas é o único evento em que Jesus usa os seus poderes para destruir, para amaldiçoar uma figueira. E aqui é importante a gente entender um ponto, é que essa maldição, embora essa maldição da figueira, ela retrate o julgamento, o juízo de Deus na vida religiosa, estéril de Israel, eu acredito que essa narrativa tem uma mensagem para nós, para cada um de nós aqui. Tem uma palavra de advertência para todos nós, discípulos, seguidores de Jesus. O Senhor, Ele quer que todos nós saibamos que Ele examina as nossas vidas. O Salmo 113, que o irmão Carlos introduziu o culto dessa noite, versículo 6 fala que o Senhor, olha a figura como o salmista capta essa ideia de um Deus que escrutina, um Deus que olha para as profundezas, para o âmago do nosso ser e perscruta todas as coisas. O Salmo 113 fala que o Senhor se inclina para olhar os céus e a terra. Ou seja, nada está fora do olhar escrutinador do Senhor. É por isso que não dá para nós nos apresentarmos a Deus vestidos de uma máscara, porque diante do Senhor todas as máscaras elas caem, todas as máscaras elas são inúteis, porque elas não podem nos encobrir diante daquele que vê e sonda o nosso coração. E o Senhor quer que realmente nós entendamos nessa noite que Ele nos examina, e que Ele olha para nós e nos examina, e Ele está procurando frutos espirituais na nossa vida, frutos genuínos, frutos dignos de uma vida de arrependimento. E o Senhor espera encontrar frutos em nós. E quando Ele não encontra frutos em nós, o Senhor fica, digamos assim, decepcionados. E mais que decepcionados, o Senhor nos julga por uma vida estéril. Quando nós não frutificamos, nós decepcionamos o Senhor. Lá em João 15:16, o próprio Senhor fala que, Ele diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. Então nós somos chamados para frutificar. E quando não frutificamos, nós decepcionamos o Senhor. E
tem uma declaração muito solene neste texto, no versículo 14, que nós precisamos nos atentar para essa declaração do Senhor no versículo 14, quando ele diz para a figueira: ninguém jamais coma fruto de ti. É uma solene advertência para uma vida infrutífera, uma vida estéril. Nos versículos 20 e 21, o Senhor é chamado a atenção ali pelo apóstolo Pedro, por Pedro, né? Ali há uma constatação. Nos versículos 20 e 21, há uma constatação desse fato, de um juízo sobre uma vida infrutiva, mostrando que Jesus procura por frutos, né? Conforme o texto, conforme lemos, Jesus ele estava procurando por aquele fruto específico ali na narrativa, porque ele estava com fome. A razão dessa procura de Jesus olhar para aquela figueira e se aproximar dela na tentativa de encontrar um fruto é porque ele estava com fome, né? E como eu disse, Marcos ele usa uma técnica literária que os autores eles chamam de sanduíche, né? Nós já vimos isso em outros textos, por exemplo, quando Jesus, lá no capítulo 5 de Marcos, quando Marcos traz a narrativa ali da cura da filha de Jairo, antes dele terminar essa narrativa da cura da filha de Jairo, ele introduz a narrativa da mulher com fluxo de sangue. Vocês devem estar lembrados disso. E depois ele retoma a história, né? A mesma coisa ele faz aqui. Marcos inicia, né, trazendo essa narrativa da maldição da figueira, ele interrompe, e aí ele vai tratar a respeito, ele vai registrar um outro evento que ocorre quando Jesus entra no templo em Jerusalém. Às vezes a gente, até na minha Bíblia está aqui, né, o título, né, que os editores colocam, a figueira seca e a purificação do templo. Na verdade, Jesus não entrou no templo para purificar o templo, né? O que Jesus fez foi descer o sarrafo nos cambistas, nos comerciantes que tinham transformado a casa de oração num covil de ladrões, num mercado, e isso indicando que Jesus iria cessar, as atividades do templo iriam terminar de uma vez por todas, porque então Cristo seria o novo templo do povo de Deus. Mas isso a gente vai falar num outro momento, só para vocês entenderem que é como se fosse um sanduíche mesmo, né? Ele começa falando da figueira, dessa maldição da figueira, Marcos, né, é o autor, e depois, antes dele terminar, ele registra essa narrativa de Jesus entrando no templo. E depois, aí lá no versículo 20 e 21, ele volta, né, Marcos volta a tratar desse tema da figueira. Então, toda essa narrativa sanduíche, digamos assim, ela começa na estrada de Betânia. Eles tinham saído de Betânia. Dizem que Betânia fica aí muito próximo de Jerusalém, apenas 3 quilômetros de distância. E possivelmente, né, Jesus ficou ali na casa dos seus amigos, né, Marta, Maria e Lázaro. E então, Jesus está saindo de Betânia em direção a Jerusalém, e ele está faminto, ele está com fome. Não sabemos por que Jesus estava com fome, né? Talvez tenha acordado muito cedo, tenha saído muito cedo, não sabemos. O texto não deixa nada claro a esse respeito. Mas
o texto é suficientemente claro para a gente entender que Jesus estava com fome, né? Então ele olha para aquela figueira, e então, pelo fato dela ter folhas, ele acreditava que tivesse frutos também, e então ele se aproxima para verificar se tinha ali fruto, para ele se alimentar. Talvez não tenha sido esse o propósito de Marcos, né, nessa narrativa, mas é interessante a gente observar que esse versículo 12, né, ele ressalta um aspecto da natureza de Jesus, que é a sua humanidade. E esse fato, né, do Filho de Deus se tornar homem, se tornar uma pessoa de carne e osso, isso é um motivo para que nós nos exultemos no Senhor, para que nós louvemos a Deus, para que nós nos alegremos, porque se Jesus de fato não fosse um homem de carne e osso, porém sem o pecado, como o autor da carta aos Hebreus vai dizer, se ele não fosse homem de verdade, né, a nossa semelhança, porém sem o pecado, não haveria possibilidade de salvação. E o texto, não somente esse, tem várias outras passagens que mostram a humanidade de Jesus. E isso é interessante porque a humanidade de Jesus também foi parte da sua humilhação. E ele se humilhou, ele tomou essa forma humana também para nos redimir, para nos resgatar, para salvar o seu povo. Paulo retrata essa verdade, lá em 2 Coríntios 8:9, quando ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então o Senhor se humilhou, se tornou pobre, para que nele nós fôssemos enriquecidos. E em Gálatas 3,13, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Filipenses 2,8 nos é dito que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, ele, na sua humanidade, ele vai realizar uma obra ativa e outra passiva em nosso lugar. O aspecto da obra ativa de Jesus é que ele realmente assume a nossa humanidade, a identidade humana. Ele diz o texto que ele se fez pecado em nosso lugar, né? Essa é a obra do Senhor, a obra ativa em que ele obedece à palavra de Deus, coisa que nós não podemos fazer. Ele obedece, ele cumpre a lei em nosso lugar. E a obra passiva é exatamente ele se entregar, se permitir morrer em nosso lugar. Então, ele se tornou homem para ir para a cruz e morrer pelos nossos pecados, pelo pecado do seu povo. A Bíblia fala em 2 Coríntios que aquele que não conheceu o pecado fez esse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus fez tudo o que fez para que pudesse se vivenciar a nossa vida do próprio ponto de vista humano e estender a sua compaixão para conosco. Por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes,
nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso nós podemos nos achegar ao trono da graça, confiantes, né, no Senhor, para recebermos a misericórdia do Senhor, para recebermos a ajuda, o socorro no tempo oportuno. Então, nós devemos realmente ser muito gratos a Deus por enviar o seu Filho, que se fez homem, que morreu em nosso lugar, cumpriu a lei que nós não poderíamos cumprir, aquilo que Adão deveria fazer lá no Éden e não fez, Jesus fez em nosso lugar. Ele se identificou conosco. Essa é a obra, como eu disse, ficou meio enrolado no início, mas para ficar mais claro, essa é a obra ativa de Jesus. Ele cumpriu, ele obedeceu à lei. E a obra passiva é ele se entregar para morrer pelos nossos pecados. Nós devemos louvar a Deus pelo seu Filho que se tornou humano, um homem perfeito, um homem a nossa semelhança, sem pecado, para que nós pudéssemos ter um Redentor e um Salvador e um amigo mais chegado que um irmão. Jesus. Não existe salvação à parte de Jesus. Não há outro nome dado entre os homens, né, outro nome abaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É o que diz em Atos 4:12, que é o tema, o versículo chave da nossa campanha de missões, cujo tema é Jesus é a única esperança. Então não há esperança, nem para mim e nem para nenhum de vocês. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus você está perdido. Sem Jesus você está debaixo da ira de Deus. A única coisa que você pode aguardar com certeza sem Jesus é a ira de Deus que será revelada naquele dia. Um dia em que haverá prestação de contas. Então, queridos, entendamos isso, né? Jesus, nós criamos muitas caricaturas de Deus, de Jesus, Cristo, né? Mas esse Jesus que a Bíblia revela, ele é Deus que se tornou homem, mas ele também é divino, né? Tem duas naturezas, natureza divina e natureza humana, e a gente não deve nem ressaltar uma em detrimento da outra, ressaltar a natureza divina em detrimento da humana e nem a humana em detrimento da divina, porque a gente vai acabar incorrendo no erro teológico. Nós devemos louvar e adorar o Senhor, porque Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, nosso Redentor. Em sequência, no versículo 13, nos é dito que Jesus então se aproximou, ele estava com fome, procurou fruto nessa árvore, nessa figueira, né? Ele viu e foi verificar se acharia, se encontraria alguma coisa nessa árvore. Quando ele se aproximou, diz o texto aqui na minha versão, aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus, ao ver aquela figueira frondosa, cheia de folhas, ele esperava encontrar frutos naquela figueira, mesmo não sendo tempo de figos, né? E aí alguns comentaristas, né, acabam meio que criando um cavalo de batalha por causa disso, né? Porque Marcos diz aqui, no final do versículo 3, pois não era época de figos, né? Então, alguns comentaristas, né, por conta dessa explicação que Marcos dá, pois não era época de figos, né, alguns acusam Jesus de ter sido muito vingativo com aquela árvore, né? Como é que você vai culpar uma árvore
por não dar fruto, numa época que não é a época, não é a estação de dar frutos, né? E alguns outros, para tentar, sei lá, dar uma explicação melhor para o texto, dizem que, na verdade, esse fato não aconteceu, não foi um fato real, histórico, mas foi uma espécie de parábola que Marcos, né, como o redator, o escritor do Evangelho, ele inventou e colocou ali para enfatizar esse julgamento de Deus a Jerusalém, que ia acontecer mais adiante no templo, ali quando Jesus entra no templo para expulsar os vendilhões do templo, né? E aí a gente volta mais uma vez, né, nessa ideia, nessa técnica que Marcos usa, que é a técnica sanduíche. Marcos, de fato, ele faz isso. E ele quer que seus leitores entendam que a maldição da figueira simboliza o julgamento de Deus sobre o templo estéril, sobre Israel infrutífero. Só que essa história, ela não é uma criação, não é uma alegoria, né? Não foi uma parábola que Marcos criou. Na verdade, o evento aconteceu. E eu achei uma explicação assim bastante clara, né, para solucionar do porquê não era época de figos e Jesus então queria que tivesse figos. Essa explicação é do Hendrickson. E ele fala de uma forma bem simples e eu acho que ajuda a gente a entender. Então, abre aspas aqui para o Hendrickson, que diz assim, ó: na região mencionada aqui por Marcos, os figos temporãos ou pequenos, que cresciam dos brotos do ano anterior, começavam a aparecer no final de março, a época ali da Páscoa, né? Então, ele está falando de figos temporãos. A gente sabe que árvores frutíferas, elas produzem fora da sua estação também, né? E aí ele continua dizendo aqui, figos mais tardios. É importante notar que os figos mais novos, dos quais estamos falando aqui, começam a aparecer simultaneamente com as folhas das figueiras. São figos temporãos, que cresciam dos brotos do ano anterior, começaram a aparecer no final de março. É importante notar que os figos mais novos, dos quais estamos falando aqui, começam a aparecer simultaneamente com as folhas da figueira. De fato, algumas vezes aparecem antes delas. Então, esse comentarista fala que se tratava de figos que davam fora da época. E nessa ocasião, os figos nasciam primeiro do que as folhas. Então, quando você olhava numa época dessa, qualquer cidadão que vivesse naquela época, lá na região de Jerusalém, se olhasse, se visse uma figueira cheia de folhas, iria pressupor que ali haveria também frutos. Então, a razão da decepção aqui do Senhor é que essa figueira, ela deveria produzir frutos, ainda que não fosse numa época, na estação da produção, mas ela deveria ter frutos. E Marcos, ele destaca isso por duas vezes aqui no versículo 13, né, que viu de longe uma figueira com folhas, e Jesus foi verificar, e quando chegou lá, não encontrou senão folhas. Então, duas vezes Marcos fala que aquela figueira ela estava repleta de folhas, né? Só que, embora folhas nas figueiras fossem indicativos de que haveria fruto, para a decepção do Senhor, essa figueira não tinha frutos. Não deu frutos, era só aparência. E esse é o problema. Só aparência. Era uma propaganda, digamos, enganosa. E nós temos que ter cuidado para não sermos como essa figueira. Uma figueira
que dava uma aparência de ter frutos, mas na verdade ela não tinha frutos. Nós temos que ter cuidado para a gente não mostrar, tentar querer ser uma coisa, aparentar ser uma coisa, quando na verdade nós não o somos. Até de manhã eu compartilhei. Às vezes a gente vê todo mundo aqui, todo mundo bonitinho, bacaninha, cheirosinho, que vem para o culto, ótimo, é maravilhoso, né? Eu até lancei um elogio à minha pessoa, com um pouco de modéstia, mas será que quando o Senhor se aproxima de mim ou de você ou de qualquer um de nós, né, você olha aqui, está todo mundo bonitinho, parece que esse é crente de verdade, esse deve produzir frutos. Mas quando o Senhor olha, quando o Senhor examina, será que nós produzimos frutos? Essa é a questão. Tem a história lá, não sei se essa história já é velha, alguns já ouviram. Para aqueles que já ouviram, vai ser repetido mesmo. Para quem não ouviu, a história é interessante, talvez tenha uma aplicação para esse momento aqui. Conta-se a história de um diácono de uma igreja, um diácono muito importante, e esse diácono faleceu, morreu, e aí na cerimônia fúnebre, na igreja, estava ali os irmãos e tudo mais, e o caixão do diácono ali perto do púlpito, né? E aí na hora ali, aquele culto, alguém foi dar uma palavra, o pastor falando do diácono. Esse homem era um homem de Deus, esse homem, servo fiel do Senhor, e tecendo muitos elogios para aquele diácono. E aí a viúva que estava mais sentada assim do lado com o filho, falou assim: ô meu filho, dá uma espiadinha ali no caixão para ver se é seu pai que está ali mesmo. Porque na igreja era uma coisa maravilhosa, mas em casa era um demônio. Então, é preciso que a gente não é perfeito, a gente vai ter dificuldade, mas a gente precisa rasgar, abrir nosso coração e falar: Senhor, realmente eu não sou flor que se cheira, meu coração é muito ruim, mas me transforma, muda, eu quero produzir frutos. O que não dá é a gente se esconder atrás de uma capa, atrás de uma máscara, porque diante do Senhor, essas máscaras, como eu disse na nossa introdução, essas máscaras, elas caem, elas não se sustentam. Então, nós precisamos ter cuidado com a hipocrisia, ter cuidado com uma vida vazia. Então, no versículo 14, nós vamos ter então a palavra solene de Jesus, que é um julgamento sobre essa árvore infrutífera. Diz o texto assim: então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do seu fruto. Então, porque essa figueira era estéril, quando deveria produzir frutos, o Senhor então pronunciou uma maldição sobre ela. E essa declaração, né, mostra que essa figueira jamais iria produzir frutos, ou seja, ela se tornaria infrutífera para sempre. Né? Então, como a gente mencionou, alguns comentaristas acham que Jesus impetrou essa maldição porque Jesus estava enraivecido, não acordou num dia legal, e aí queria descontar em alguém, e aí então aproveitou que a figueira não tinha dado fruto, estava com fome, ficou com raiva, e aí então lançou essa maldição. Isso não corresponde, né, com o caráter santo de Jesus. Eu penso que a falta de frutos não foi realmente a razão da maldição, mas eu acredito que a razão da maldição foi a pretensão, né, das folhas, né, porque, como eu disse, já era de se esperar que uma figueira
com folhas, né, dessem frutos. Então, eu acredito que o problema aí foi a pretensão, a ideia de você prometer uma coisa e não corresponder àquilo que você promete. Então, se havia folhas naquela árvore, e de fato havia, né, Marcos ressalta isso por 2 vezes, então deveria haver frutos também. Então, Jesus amaldiçoou a árvore por causa da sua hipocrisia. A figueira parecia que tinha frutos, mas não tinha. Então essa figueira, a gente já falou isso também, né? Ela é um símbolo da nação de Israel que estava rejeitando o Cristo e por isso foi amaldiçoada. Havia na figueira muitas folhas, mas não havia frutos. E aqui a gente tem uma lição espiritual importante para nós. Em Israel, o antigo povo de Deus, a antiga aliança, havia muitos rituais, havia muita liturgia, havia muita tradição, mas não tinha vida espiritual. Não havia uma comunhão verdadeira com o Senhor. E Jesus, ele condenou Israel. E condena a igreja hoje também, quando existe esse problema de hipocrisia, de mostrar ou querer ser o que não é. Muita folha e pouco fruto. Acontece com a igreja de hoje o mesmo que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 14, nós temos escrito o seguinte. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Senhor, ele perscruta a igreja, ele escrutina o seu povo. E ele, a semelhança do que ele fez naquela figueira, ele então agora ele está olhando a igreja de Laodiceia. E o que o Senhor encontrou quando ele observou, quando ele escrutinou aquela igreja? Ele encontrou uma igreja que não tinha autenticidade. Uma igreja
pobre que se achava rica, uma igreja cega que precisava de colírios para poder ver. Era uma igreja que não era quente nem fria, era uma igreja morna e por isso estava a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. Então, o problema da igreja de Laodiceia, e talvez o problema de muitas igrejas, é que o Senhor estava de fora dessa igreja. O próprio Senhor estava de fora. Jesus ele foi colocado para fora da igreja. Por isso ele batia na porta. Por isso ele desejava entrar. E como o Senhor ele não arromba, como o Senhor ele não passa pela janela, não pula a janela, ele nos faz o convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor ele deseja ter comunhão. Na verdade, eu creio que há mais desejo da parte do Senhor, no coração do Senhor, em ter comunhão conosco, em se relacionar conosco, do que nós mesmos. Na verdade, o ser humano caído, ele não tem nem como amealhar o caminho da salvação, como voltar para Deus. Toda tentativa dele é uma tentativa inútil, que leva a ídolos, que leva a falsos deuses. Por isso é que o Senhor é que toma a iniciativa de vir até nós. Sempre foi assim, através de alianças, desde lá o Antigo Testamento, Deus vai até Abraão, chama Abraão, faz promessa para Abraão e promete que iria abençoar as famílias da terra através de um descendente de Abraão. Depois Deus confirma essa aliança com Isaac, Deus confirma essa aliança com Jacó, depois Deus faz essa aliança com o povo dele lá no Monte Sinai. E os profetas, levantados por Deus, vendo a dureza do coração, a obstinação do povo de Deus em quebrar a aliança, em quebrar o pacto e se debandar para o pecado, os profetas incansavelmente e repetidas vezes chamavam o povo para os termos da aliança, para que não incorresse na maldição prescrita na aliança. E chega um momento em que Deus vai revelar para os profetas que ele faria haveria dias em que ele faria uma aliança, não como a aliança que ele fez lá no Monte Sinai, em que as leis foram escritas em tábuas de pedra, mas ele faria essa aliança, essa nova aliança, ele imprimiria a lei dele na nossa mente e no nosso coração. Essa nova aliança, ela foi cumprida em Cristo. Cristo é o mediador desta aliança. O sangue de Jesus é que ratifica essa aliança. Só que essa aliança, ela tem responsabilidade da nossa parte, não é o simples fato de você achar, mas eu estou na nova aliança, eu tenho uma relação com Deus e eu posso viver de qualquer forma, de maneira que eu não produza frutos e isso não vai acontecer nada comigo. Isso é um engano terrível. O Dietrich Bonhoeffer, ele dizia que esse tipo de pensamento é um pensamento de uma graça barata. Se naquela antiga aliança, cuja lei era escrita em tábua de pedra, Deus puniu, Deus julgou a história da redenção. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver isso. O Reino do Norte foi dizimado pelos assírios em 720 a.C. O Reino do Sul foi levado para o cativeiro, onde passou 70 anos. Se na antiga aliança Deus punia, Deus castigava, Deus disciplinava,
Imagina nós, na nova aliança, quanto maior responsabilidade nós temos. Porque Deus nos deu tudo para a nossa salvação. Tudo que é necessário para nós vivermos. Deus nos deu o Espírito dele. Deus nos regenerou, nos fez uma nova criatura, nos habilitando a obedecer a palavra de Deus. E aí, você acha que nós vamos ficar incólumes? Você acha que nós vamos pecar e isso não vai nos trazer disciplina e juízo de Deus? Eu não consigo ver um Deus complacente com o pecado. Não consigo. Eu acho que nós, às vezes, criamos caricaturas de Deus. Pintamos um Deus, desenhamos um Deus que não é o Deus das Escrituras, o Deus que é revelado nas Escrituras. Deus age em julgamento, inclusive sobre o seu povo, porque Deus leva o pecado a sério. Inclusive o pecado cometido em nome da devoção, que é esse pecado da hipocrisia, que é esse pecado de mostrar que eu sou santo, quando na verdade a minha vida é um caco, é um lixo. Eu tento demonstrar que eu sou santo aqui no meio da congregação, mas fora daqui na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu vivo como se Deus não existisse, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um dia em que eu irei prestar contas a Deus e você também. A Bíblia fala que importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para recebermos cada um conforme o que foi feito aqui com o corpo. Isso está escrito em 2 Coríntios. E o Senhor Jesus, ele fala que nós iremos prestar contas de cada palavra frívola que sai dos nossos lábios. Então, irmãos, o Senhor, ele quer que nós tenhamos comunhão íntima com ele, mas ele não vai arrombar. Ele não vai entrar pela janela. Ele convida. E cabe a nós dar uma resposta. Abrir o nosso coração e falar: entra, Senhor. Eu quero cear com o Senhor. Eu quero me assentar com o Senhor. Por fim, nos versículos 20 e 21, Marcos ele vai completar aqui a sua história sanduíche. Grava bem isso, tá? É interessante. A história sanduíche de Marcos, ele vai completar, dizendo o seguinte no versículo 20: quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Lá no versículo 14, Marcos ele registra, né, depois que Jesus pronunciou aquelas palavras sobre a figueira, aquela palavra de maldição, Marcos registra o seguinte: os seus discípulos ouviram isso. Eu não sei como é que os discípulos conceberam aquele momento ali de Jesus, mas eles estavam ligados, eles estavam observando. Aí no dia seguinte, Pedro, que era de fato o porta-voz do grupo, ele era mais afoito, né? Ele então lembrou-se daquilo que Jesus havia dito, e aí ele fala: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Então Pedro ele chama a atenção do Senhor ali para o milagre da maldição da figueira. Eles viram o que Jesus tinha feito, e nessa altura da caminhada deles com o Senhor, e a gente percebe isso muito claramente no Evangelho de Marcos, que Jesus aproveitava cada evento,
cada situação que ocorria para ensinar, para instruir os seus discípulos. Talvez Pedro quisesse ou estivesse perguntando de uma forma assim mais sutil, fala, Senhor, e aí? Mas para não mostrar que não estava entendendo nada, aí ele foi mais... Mas, de certo, ele queria perguntar, Senhor, o que significa isso? Qual a lição de tudo isso aí, do Senhor ter amaldiçoado essa figueira? Então, esse milagre, é claro, ele mostra muitas coisas, mas ele também mostra a soberania do Senhor. A soberania do Senhor, inclusive sobre a natureza. Eles já tinham visto isso em outros momentos. E o texto fala que essa árvore ela se secou a raiz, né? Ou seja, foi de baixo para cima. Alguns entendidos dizem que, também não sei se é verdade, não sei se é cientificamente comprovado, mas alguns entendidos dizem que geralmente ela começa a morrer de cima para baixo. Mas isso não é de muita importância, né? Não foi dessa forma que a árvore morreu. Ela morreu de baixo para cima, mas o ponto é que, de fato, ela não ficou nem raiz. Isso a gente pode falar. Não sobrou nem a raiz, porque, de repente, se a raiz ainda tivesse um vestígio de vida, ela poderia brotar, ela poderia se renovar. Mas não é isso que aconteceu. De fato, ela foi totalmente destruída. Essa maldição ela retrata realmente uma destruição total, né? E mais uma vez voltando àquele pensamento de que essa figueira ela simboliza Israel, a gente vai ver que Israel ele foi julgado pelo Senhor, primeiro pela sua hipocrisia e depois pelo próprio fato de Israel ter rejeitado a Cristo, a Jesus como seu Cristo, como Messias. E Israel foi destruído. E já havia uma mensagem de juízo, já havia uma predição, uma profecia sobre isso, trazida por meio de João Batista, que foi o precursor do Senhor. Lá em Mateus 3,10, João Batista vai dizer o seguinte: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É claro que houve algum momento na história que Israel produziu frutos, né? Que Israel, de fato, honrou o seu Senhor. Só que nessa altura da história, Israel estava rejeitando o Cristo, rejeitando o Messias. E a liderança religiosa, os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os chamados doutores da lei, eles estavam vivendo uma hipocrisia religiosa. E por isso eles seriam amaldiçoados e destruídos. A história testemunha esse fato. A própria cidade de Jerusalém, ela foi destruída em 70 depois de Cristo, quando Tito invadiu a cidade. E foi um verdadeiro banho de sangue. Então, eu gostaria de lembrar a todos aqui presentes e aqueles que também nos ouvem, que o mesmo Deus que pega um pecador, como eu, como você, como cada um de nós, pecador perdido, e salva esse pecador, e transforma a vida desse pecador, e abençoa a vida desse pecador, esse mesmo Deus
pode julgar esse pecador que ele salvou, se for necessário. Então, se nós honrarmos a Deus, se nós obedecermos ao Senhor, se nós formos íntegros, santos, a palavra santo não é perfeição. Ser íntegro é ser completo. É andar de conformidade com a luz que Deus nos deu por meio de Jesus. E sermos íntegros. Se nós andarmos assim, o Senhor nos abençoará. E nós podemos testemunhar a esse respeito. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos abençoados de formas maravilhosas. Agora, se nós nos rebelarmos contra Deus, se nós nos tornarmos crentes levianos, nós iremos sofrer. Texto lá de 1 Coríntios, que segundo Oscar Cullmann, é o texto mais negligenciado pela igreja. Texto que eu li numa outra ceia do Senhor, onde Paulo escreve: por isso há entre vós muitos doentes e muitos que já morreram. Por quê? Por causa de quê? Porque não estavam discernindo o corpo do Senhor. Não estava discernindo a relação de aliança que nós temos com o Senhor, e essa relação com o Senhor, ela tem um desdobramento nas nossas relações com os nossos irmãos da igreja. Então tinha gente morrendo, tinha gente doente na igreja, recebendo o juízo de Deus, e alguns morrendo. Isso é sério. Isso é sério. Isso é para a gente ler, parar e tremer. Isso não é brincadeira. Se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, se nós ficarmos flertando, brincando de ser crente, ser crentes, nós vamos ser punidos pelo Senhor. Talvez, eu não posso afirmar. Talvez, e nem estou afirmando. Talvez essa pandemia e todo esse momento conturbado da história que nós estamos vivendo seja indício de juízo de Deus, especialmente sobre o seu povo. Nós precisamos parar para pensar. Nós precisamos avaliar o nosso coração, avaliar a nós mesmos, como anda a nossa vida diante do Senhor. O mesmo Senhor que pode nos encher e nos usar de forma extraordinária, é o mesmo Senhor que também pode nos esvaziar e nos deixar secos. Ele tem poder de nos abençoar. E Ele tem poder de nos amaldiçoar. Isso depende da nossa capacidade de produzir frutos para a glória de Deus. Os discípulos, eu quero concluir. Os discípulos viram o que aconteceram e levaram Jesus a sério. Pelo menos a maioria deles, exceto Judas. Mas Judas aqui, nós podemos apanhá-lo como uma ilustração negativa, como um exemplo a não ser seguido. Judas era como Israel. Ele mostrava uma folhagem, muitas folhas, mas não tinha fruto. Judas pregou, Judas curou,
Judas expulsou demônios, mas era tudo folha. Não tinha vida. Não havia verdade no que ele fazia. Era tudo hipocrisia. Ele não conhecia o Senhor. Então, é bom que nós nos certifiquemos disso, se nós realmente conhecemos o Senhor. Se você ainda não conhece o Senhor, eu quero encorajar você a correr hoje e não esperar, porque você não sabe do que poderá suceder logo mais. Correr hoje, agora, para os braços do Senhor. O Senhor está procurando frutos também na vida daqueles que já o receberam, daqueles que creem nele. Está procurando frutos na sua igreja, nesta igreja, na minha vida, na tua vida. E para você pensar, quando o Senhor examina você, quando o Senhor olha, se aproxima de você, o que ele encontra? Folhas apenas ou frutos? Então, medite nessa palavra. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para a gente estar encerrando essa parte do culto. E após a minha oração, a Raquel tem um aviso que ela vai passar para vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque de fato, ó Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, como diz a tua palavra, o Senhor é tardio em irar-se, mas o Senhor não é complacente com o pecado. Na verdade, o profeta Abacuque diz que o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, não pode contemplar a iniquidade. E nós, Deus, reconhecemos que há em nós uma natureza humana herdada de Adão, perversa, maligna e até diabólica, ó Deus, que ainda está latente em nós e que precisamos, ó Deus, colocá-la na cruz de Cristo, crucificá-la, porque o Senhor, por meio do teu Filho Jesus, nos deu nova vida. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos de conformidade com essa realidade da tua salvação, da obra do Senhor em nossas vidas. Nós te pedimos perdão, ó Deus, porque, dada as evidências do poder do Senhor em nossas vidas, nós deliberadamente, ó Deus, pecamos contra o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e que ao lermos a Tua Palavra, ao ouvirmos a Tua Palavra, que revela um Deus santo, um Deus justo, um Deus que também é um Deus que é fogo consumidor, que isso possa produzir em nosso coração temor diante do Senhor, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a mortificar o velho homem, essa velha criatura, Deus, para que somente o novo, ó Deus, permaneça. Nos ajude, usando a linguagem
bíblica, ó Deus, neotestamentária, nos revista do novo, ó Deus, criado à imagem do Senhor. E que assim, ó Deus, o Senhor possa produzir frutos em nós e através de nós neste mundo caído, neste mundo pobre, neste mundo árido, ó Deus, sem vida. Que o Senhor produza teus frutos em nós e através de nós, para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, dito isto, os recadinhos paroquiais. A Raquel vai passar para os irmãos e irmãs e já de antemão agradeço a presença de todos e desejo a todos uma ótima semana na presença do Senhor. Deus abençoe. Então, irmãs, eu quero convidar você, mulher cristã em missão, jovem, adolescente, para o nosso encontro de encerramento do ano de 2021, que vai acontecer dia 10 de dezembro, uma sexta-feira à noite, aqui na igreja, às 8 horas da noite. Estaremos contratando alguém para servir um lanche e vamos passar os detalhes durante a semana para vocês. Estão todas convidadas, guardem essa data. Um outro convite que eu quero fazer também à igreja é que no dia 11 de dezembro teremos também o último encontro do ano das igrejas batistas da associação. Vamos nos encontrar lá na Igreja Batista de Garopaba. Vai iniciar às 3 da tarde com a assembleia e às 17 horas teremos um café e à noite o culto noturno. Então todos estão convidados a participar. Converse com o pastor, pode falar comigo também, que a gente vai estar se organizando para ir até Garopaba e também saber qual é o número de pessoas que vai para poder preparar o lanche para receber os irmãos, tá bom? E lembrando só mais uma vez do culto de Natal, conto com os pais para estarem no dia 19, trazer as crianças. Já vamos começar a trabalhar com eles os ensaios. Quem não estiver, por favor, também nos avise. Pode falar com a Liliana, com a Pri, comigo, com a Karine, tá? Avisando se vai estar ou não. Muito obrigada. Tenham todos uma boa semana.